Quando fazes algo generoso, o Buda ensina-te a refletir sobre isso, para que surja um sentimento de alegria, contente por o teres feito. Há uma história no cânone sobre um avarento muito rico que, no entanto, não conseguia desfrutar da sua riqueza. Tentou comer boa comida, mas adoecia. Tentou viver numa casa confortável, mas pragas invadiam e perturbavam o seu descanso. Quando finalmente morreu, toda a sua fortuna foi para o reino. O Buda comentou que, numa vida anterior, esse homem avarento tinha oferecido um presente a um Buda solitário, mas depois arrependeu-se. Como resultado, recebeu toda a sua riqueza nesta vida, porém não conseguia usá-la. Por isso, quando deres algo, reflete sobre a alegria de ter dado. Esse sentimento de contentamento, disse o Buda, é excelente para levar a mente à concentração. Quando a mente entra em concentração, o termo muda de pamoja, alegria, para sukha, o prazer da concentração. O Buda fala sobre espalhar esse sukha, essa sensação de bem-estar, tranquilidade e prazer, por todo o corpo. Isso significa transformar um prazer mental num prazer físico, de modo que a mente possa realmente assentar e acalmar-se. Fazes isso lembrando-te de que é bom estar aqui com a respiração. É bom ter a oportunidade de te aquietar e permanecer imóvel, livre de perturbações. Numa das imagens do Buda, ele fala de um vaqueiro. Quando há pensamentos pouco hábeis na mente, tens de afastá-los com firmeza, da mesma forma que um vaqueiro tem de bater nas vacas quando tentam invadir o campo de arroz durante a época do cultivo. Mas, quando já ganhaste algum controlo sobre os pensamentos não hábeis e estás a pensar apenas pensamentos hábeis, é como o vaqueiro que já não precisa de se preocupar com as vacas a entrarem no arroz, porque o arroz já foi colhido. Elas podem vaguear à vontade e ninguém se irrita. O vaqueiro apenas precisa de permanecer atento às vacas. E isso é tudo. Mesmo assim, o Buda diz que devemos refletir sobre o facto de que, mesmo que penses pensamentos hábeis durante um dia e uma noite, isso não causaria nenhum mal, exceto que a mente acabaria por se cansar. Quando a mente se cansa, o corpo também se cansa. Por isso, para acalmar tanto o corpo como a mente, o Buda ensinou que deves recolher a mente em concentração, levá-la a um estado de composição e serenidade, que ele define como os 4 níveis de jhana. Portanto, alegra-te por estar aqui com a respiração. Fica com a respiração de uma forma que te sintas bem com ela, não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Isso significa ajustar a respiração, torná-la longa, curta, descobrir que tipo de respiração é agradável para o corpo neste momento e que tipo de respiração é boa para a mente agora. Isso é o que se chama Vitakka Vikara. Pensamento, dirigido e avaliação. Parte do processo de acalmar a mente até que ela se encaixe suavemente na respiração e a respiração se encaixe na mente. Podemos dizer que ambas ficam felizes
por estar aqui juntas. Quando te estabeleces assim, até o ponto em que o corpo se sente realmente bem, a respiração se sente realmente bem. Entrando, saindo, já não precisas de fazer mais ajustes. A partir desse nível, o Buda diz para permaneceres focado na respiração em si mesma. Há uma fórmula: ardente, alerta, atento, pondo de lado o desejo e a aflição em relação ao mundo. Estás com a respiração, diz ele, mas sem pensar em pensamentos associados à respiração. Ou seja, deixas de lado o pensar discursivo, o analisar em palavras e frases, e ficas apenas com a percepção da respiração. Respiração, respiração, respiração. E queres permanecer exatamente aí. Ao fazer isso, aprendes algo interessante sobre a mente. Mesmo quando já não há pensamento dirigido, nem avaliação, ainda há alguns sinais mentais subtis a acontecer dentro da mente, os quais talvez não tenhas percebido enquanto deixavas a mente vaguear, como vacas soltas pelo campo. Esta é uma lição importante. Se realmente quiseres ver a mente, se realmente quiseres compreender a mente, tens de deixá-la o mais silenciosa possível, o mais unificada possível, para que possas ver as coisas subtis que ainda estão a acontecer à medida que desces através dos diferentes níveis de concentração. Por isso, tenta estar aqui em silêncio. Permite-te estar totalmente absorvido na respiração. Como disse o Buda, uma vez que haja essa sensação de tranquilidade e bem-estar, ou de tranquilidade e êxtase, deixa-a espalhar-se por todo o corpo, até que não haja parte alguma do corpo que não esteja saturada de prazer, saturada de serenidade. Não estamos a falar de um pequeno conforto. É algo realmente intenso. Em nenhum momento o Buda disse que o prazer da concentração pode ser demasiado intenso. Afinal, vais usar esse prazer para te libertares dos prazeres da sensualidade, da fascinação da mente por pensamentos sobre visões, sons, cheiros, sabores e sensações tácteis que ela deseja. Precisas de algo forte para contrariar essa fascinação. Então, em vez disso, utilizas esse prazer da forma, ou seja, o corpo tal como o sentes por dentro, e deixas que ele se fortaleça. Não é uma sensação tátil. Está relacionado com os elementos ou propriedades do corpo: calor, frescura, peso, energia. Quando tudo isso se harmoniza, a sensação é profundamente agradável. Esse tipo de prazer não tem as desvantagens dos prazeres sensuais. Não precisas tirá-lo de ninguém. Pensa em todas aquelas imagens que o Buda dá sobre as desvantagens da sensualidade. Uma das imagens é que a sensualidade é como possuir bens emprestados. Andas por aí a exibir os teus bens emprestados, mas, se os donos os virem, podem recuperá-los a qualquer momento. Em outras palavras, se o teu prazer depende de outras pessoas, elas podem tirá-lo de ti quando quiserem. Mas este prazer não depende de ninguém. É puramente interior. Está na parte do corpo que apenas tu podes sentir, e mais ninguém. Isso significa que ele é teu. Por isso, aproveita-o ao máximo. Deixa que se torne intenso,
forte o suficiente para contrariar o teu desejo por prazeres sensuais. Vais levar a mente a um ponto em que ela precisará de ficar ainda mais tranquila do que isto. Mas, primeiro, dá-lhe uma sensação de verdadeiro prazer, uma sensação profunda de plenitude, para que, quando a mente se acalmar e se tornar mais equânime, isso não venha de um estado de carência, mas sim de um sentimento de suficiência. Sentes que já tens o bastante. A mente pode, então, tornar-se ainda mais serena. É ao acalmar a mente em estágios como este que consegues ver o que realmente se passa nela. Podes compreender como a mente compõe os seus pensamentos em muitos níveis. É como fazer uma investigação numa empresa. Algo está errado, algo injusto ou desonesto está a acontecer. Questionas todas as pessoas óbvias, mas descobres que elas não são a origem do problema. Então, tens de investigar um pouco mais a fundo. As pessoas do nível seguinte também não são o problema. Vais mais fundo e ainda não é ali. Finalmente, chegas a algumas pessoas inesperadas nos níveis mais baixos da empresa. E são essas que estão a causar os problemas. Mas não verás isso enquanto não eliminares as possibilidades mais óbvias. É o mesmo com a mente. Não vais conhecê-la realmente a menos que a consigas deixar profundamente calma, verdadeiramente silenciosa, totalmente absorvida na sensação do corpo. Tanto o corpo quanto a mente tornam-se cada vez mais tranquilos. Como disse o Buda, chega-se finalmente a um ponto em que a fabricação corporal fica imóvel. O que isso significa é que a sensação da respiração entrando e saindo simplesmente para. Não é porque perdeste o contato com o corpo. Estás plenamente consciente do corpo. Pensa na imagem do Buda sobre o homem envolto num tecido branco. Assim como não há parte do corpo que esse tecido não cubra, da mesma forma, o teu corpo fica preenchido por uma sensação de consciência clara e luminosa. Luminosa não necessariamente no sentido de luz, embora algumas pessoas vejam luz, mas luminosa no sentido de ser muito, muito nítida. Estás consciente de todo o corpo, e o corpo está muito, muito imóvel. A mente também está muito, muito imóvel. Se a mente anda a mover-se muito, vais precisar de oxigênio. Vais precisar de respirar. Mas se o cérebro faz muito pouco, está quieto, tranquilo, alerta aqui mesmo. A necessidade de respirar vai diminuindo cada vez mais. Sentes que o corpo está cheio de energia da respiração. É daí que a respiração se origina. Ela nasce de dentro. É a energia que permite que o ar entre e saia pelo nariz e pelos pulmões. Agora, quando o corpo está saturado dessa energia, quando está cheio, podes permanecer completamente imóvel. Este é o estado que o Buda disse ser ideal para alcançar a visão profunda, porque as questões do corpo se aquietaram. Muitas camadas da mente caíram. Diferentes níveis de fabricação mental vão caindo, à medida que te concentras mais profundamente. Para chegar aqui, algumas pessoas acham fácil simplesmente acalmar-se.
deixar de pensar nos problemas do mundo. E pronto, mergulham fundo. Outras pessoas, porém, pensam demais. Gostam muito dos seus pensamentos e muitas delas decidem: bem, já que gosto de pensar, posso pensar até alcançar o despertar. Mas não funciona assim. Como a Ajahn Fuang observou, as pessoas que pensam demais são precisamente aquelas que mais precisam de trabalhar para deixar a mente em silêncio. E, à medida que o fazem, a sua natureza inquisitiva leva-as a tentar compreender o que está a acontecer à medida que a mente se aquieta. Nós, no Ocidente, tendemos a pensar em excesso. Somos fascinados pelos nossos pensamentos. Por isso, é preciso aprender outra habilidade se quiseres realmente compreender a tua mente. Tens de aprender a parar de pensar. Isso acontece em camadas. Acontece em estágios. Assim, podes ver as camadas de conversas que ocorrem na mente, as camadas de comunicação. No fim, queres chegar a um nível pré-verbal. Sofremos não apenas por causa das palavras que pensamos. Pensa em crianças pequenas que ainda não sabem nenhuma língua. Elas sofrem muito e funcionam num nível pré-verbal. Nós também temos os nossos níveis pré-verbais. Tens de levar a tua mente até esse nível pré-verbal, se realmente quiseres compreendê-la, para ver exatamente onde está o sofrimento e o que o está a causar. E deves fazer com que fiques feliz por estar aqui, por fazer este tipo de trabalho. Esta é uma das razões pelas quais praticamos a generosidade e a virtude. Como disse mais cedo hoje, se vais observar a tua mente, a melhor mente para observar é uma mente boa. Em outras palavras, uma mente que tem feito coisas boas, que é generosa, virtuosa, que estende pensamentos de boa vontade a todos. Esse tipo de mente é fácil de observar. Ficas feliz em observá-la. Depois começas a desmontá-la. De modo que não apenas observes, mas também comeces a compreender. E é através dessa compreensão que começas a ver. Ah, é aqui que a mente se inclina na direção do sofrimento. E é aqui que ela pode inclinar-se na direção oposta, à medida que vai desfazendo as suas camadas. Portanto, quanto mais silenciosa a mente se torna, e quanto mais alerta estiveres ao fazer isso, mais vais ver, mais vais compreender, e mais serás capaz de encontrar alguma liberdade interior. Liberdade